Na aula de hoje, você aprendeu mais uma pergunta básica. How? Como? Aprendeu a soletrar. How do you spell the word spell? S-P-E-L-L. Aprendeu como nos descrevemos. I am a woman. We are women. Os plurais irregulares. One tooth, two teeth. As cores. Blue, white, red, yellow. O som do H. Pronunciado desde a garganta, como em hotel, e mudo em 3 casos: our, honest, honor. E a frase de sobrevivência do dia. I'm sorry, desculpe ou sinto muito. Uma boa aula! Y'all ready for this? Hello everyone. Hello Sonia. Hello, Christina. How are you? I'm fine. So Good. what is it we're going to do today? Well, today we have some really interesting things. We're going to take a look at addresses, telephone numbers, and also marital status. What's this? Personal information. Okay. Also, we're going to take a look at the words in, on, and at. Interesting. We are going to see something more about the question word how, and we are going to have our pronunciation tip, and we'll see movie segments, you know, the usual thing. Let's go. Let's go. Folks, understanding language, a nossa compreensão da língua. Nós vamos ver um pouco mais sobre a nossa palavra para pergunta, como our question word how. Vamos lá? More about how. Mais sobre como. Exemplos. Meus pais nasceram numa cidade pequena. Como é a cidade? Pequena em inglês, small. Small responde à pergunta how, que se refere à cidade, portanto é um how de what? O que? Cidade. Vejam a ordem. Em português nós temos o que como? Cidade pequena. Em inglês como fica? How antes de what. É uma ordem invertida. E aqui nós estamos relembrando o que nós vimos anteriormente. Mais um exemplo. Um garoto educado me ajudou. Como é o garoto? Quem? Garoto. Como ele é? Educado, polite, que é how. Polite é uma característica de alguém, que é o garoto, boy, who. Novamente a nossa ordem, garoto educado. Quem, como ele é, e em inglês, polite boy, como é antes de quem é. Aquela famosa modelo brasileira namora um ator canadense. Aquela como modelo, como namora um ator, como substituímos pela nossa pergunta aquelas partes da frase que trazem as características da modelo e do ator. Famosa é famous, responde a nossa pergunta, brasileira, Brazilian, e modelo, model, que responde à pergunta who, quem. Canadense é uma nacionalidade, então how, como, e ator, uma profissão, algo que alguém faz, portanto, who. Olhem a nossa ordem em português.
famosa modelo brasileira. Temos uma característica, uma pessoa e outra característica. Em inglês nós temos característica, característica e pessoa. How, who. O mesmo para o ator canadense. Olhem a inversão. Quem e como. Ator canadense. Canadian actor. Em inglês fica primeiro a característica, depois a pessoa. Retomando. Vários exemplos. How antes de what. Blue, sky, céu, azul. Good, friend, amigo, bom. Hot day, dia quente. Cold drink, bebida gelada. Quando nós temos, isso nós já vimos também, quando nós temos mais que uma característica, procedemos da mesma forma. Enfileiramos as palavras que respondem à pergunta como antes daquilo de que nós estamos falando. Portanto, antes de what ou who. Beautiful white house. Casa branca bonita. Vejam, quem está em último lugar em inglês é house, é what. E em português nós temos o contrário, quem está em primeiro lugar é casa. Mais um exemplo, interesting old story, história antiga e interessante. Isto foi uma pequena revisão. Quero chamar a atenção de vocês agora para algo muito interessante. Something very interesting. É uma característica da língua inglesa de ser mais sintética. O que significa isso? Significa que com menos palavras nós conseguimos expressar mais coisas, ou ainda o mesmo número de coisas que em português nós precisamos expressar com mais elementos, mais informações. Então agora nós vamos ver um outro tipo de organização dos nomes. Olha os nossos lampiões por dentro da língua inglesa, né, jogando luz nos fatos da língua. Nós vamos ver uma outra forma de organizar os nomes que se enquadra nessa pergunta how, como. Nós temos aqui nomes de coisas. Car, carro, keys, chaves, leather, couro, shoes, sapatos, report, relatório, boletim, weather, tempo no sentido de clima. O que essas palavras que nós vimos agora por último têm em comum? Usando a nossa intuição, a nossa técnica, que pergunta que estas palavras respondem? Que pergunta que a palavra carro, car, responde? Eu dirijo o quê? Carro. Portanto, carro responde a pergunta o quê? Car, what? E isso é um fato a respeito de todas essas palavras que nós vimos por último. Key é what? Chave, não é? É o quê? Report, o boletim, o relatório, também é what? Também é o quê? Todas estas palavras são, a princípio, quando vistas no dicionário, elas são seguidas de N ponto, que diz que elas são substantivos e que aqui na nossa linguagem elas respondem à pergunta o que ou em inglês what. Vamos ver o que vai acontecer com elas agora. Car keys. Car keys significa em português chaves do carro. Olha que interessante. Em português eu precisei da palavra do, né? De mais o. Ao passo que em inglês, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei a palavra car na frente da palavra keys e transformei car numa característica das chaves, dizendo que elas são do carro. Vamos ver mais? Leather shoes. De que são os sapatos?
são de couro. Leather é couro, shoes é sapatos. É o mesmo procedimento. Leather, couro, é um material. É o que? É alguma coisa. Responde à pergunta o que ou what. Porém, colocada assim, a palavra leather passa a ser uma característica dos sapatos. Em português, eu preciso da palavrinha de. Em inglês, isso não acontece. É a isso que eu me refiro quando comento o fato de que inglês é mais sintético do que português. Weather report, boletim do tempo. Mesmo raciocínio. Weather é o clima, report é o boletim, colocado um na frente do outro, o que vem na frente passa a ser a característica do que vem depois. Cap, tampa. A tampa de uma caneta, porque isso é uma coisa interessante também, né? A palavra tampa em português vai significar a tampa da panela, a tampa da lixeira e a tampa da caneta. Se fosse em inglês, eu teria uma palavra para dizer a tampa da caneta, que é cap, e a tampa da panela ou da lixeira seria lid. Então, a gente já vai tendo uma ideia de como é que os conceitos, os nomes das coisas têm utilidades diferentes, embora numa primeira tradução pareça exatamente igual. Voltando à nossa tampa, aqui está ela. Temos mais algumas palavras. Drawing, desenho, e pen, caneta. Suponhamos que seja esta aqui a nossa drawing pen. Tanto tampa, quanto caneta, quanto drawing são palavras que respondem à pergunta what? O que? Porque são coisas. Uma coisa que a gente não consegue pegar, que é o desenho, a gente só consegue ver, mas duas que a gente consegue pegar, a caneta e a tampa. O que acontece? Eu posso dizer tampa da caneta, pen, cap, observando sempre essa inversão, que em inglês a característica vem antes, primeiro how, depois what, e em português vem primeiro a coisa, a tampa, e depois da onde que ela é, da caneta, portanto, como ela é. Drawing pen, mesmo princípio. Característica da caneta é que ela é de desenho. Vejam, em inglês não tem o de, tem só drawing pen. Olhem que interessante, eu posso falar drawing pen cap. E aí em português isso fica como? Tampa da caneta de desenho. Em inglês não tem os Ds. Outro exemplo. Exhibition, exposição. Picture, foto. E war, guerra. Pictures exhibition, exposição de fotos. Mesmo raciocínio. War pictures, como são essas fotos? São fotos de moda? São fotos de paisagens? Não, são fotos de guerra. São war pictures. E aqui eu enfileirei war, que é o que, sozinho, com pictures, que é o que, sozinho, e transformei em características de exhibition, que é exposição. Então, eu tenho war, pictures, exhibition, how, what. Ou, para sermos mais sintéticos, exposição de fotos de guerra. Folks, be careful here. Observem, quando vocês virem em inglês escrito em algum lugar, é muito provável que as palavras que ali estejam se relacionem dessa forma. Característica, característica, coisa. Como, o que. Olha a inversão. Dá uma confusão danada se a gente entende o contrário. Principalmente agora que nós vimos que mesmo palavras que normalmente são o que, podem aparecer numa posição em que elas significam como. Ok? Alright? Clear here? Nós vamos agora ao nosso intervalo e vamos para a nossa parte de
Basic Communication, comunicação básica. Okay, let's begin with our basic communication. Today we're going to take a look at personal information. Telephone, addresses, marital status. Are you married? Are you single? First, let's listen to our audio. Hi, where do you live? I live in São Paulo. What's your phone number? My phone number is 3023-0854. I live in São Paulo, okay? In city, in cidade. Be careful here. Let's go on to listen to some more audios. Pay attention to the word on. Where do you live? I live in São Paulo on São João Avenue. What's your phone number? My phone number is 4721-6683. I live on São João Avenue. I live on Ipiranga Avenue. Be careful here. Let's move on to another audio and pay attention to the word at. Where do you live? I live in Rio de Janeiro at 735 Barata Ribeiro Street. What's your phone number? My phone number is 2564-2198. Okay, at 735 Barata Ribeiro Street. Okay? One important detail. Take a look. ST period. Street. Okay, abbreviation. AVE. Avenue. Avenida. Abbreviation. Okay, people, let's put everything together. Let's take a look. In, país, cidade, bairro. In Brazil. On, we use with rua, street. On São João Avenue. At, number of the house or apartment. At 473 São João Avenue. Two more tips to inform the number of the house or the number of your phone. You say one number at a time. Let's take a look at an example. 2264-2716. 3024-0756. Okay, attention, one important detail. When we're talking about addresses, when we're talking about telephone numbers, we don't say the word 0, okay? We say O. Movie segment. We're going to watch another movie segment of the film I Am Sam. In this segment, you will see a man talking to a woman, his lawyer, and he's talking about he has to catch a bus, he has to go somewhere. Pay attention to the word avenue. He says the word avenue several times. Let's watch. Make this, and you have to make it. Okay, but I have to take the number 13 downtown Wilshire Express to Grand Street, and then I transfer to the number 34 to Cesar Chavez Avenue because that used to be Brooklyn Avenue, and my grandfather had a bakery on it when it was Brooklyn Avenue. Make this, and you have to make it. Okay, but I have to take the number 13 downtown Wilshire Express to Grand Street, and then I transfer
to the number 34 to Cesar Chavez Avenue because that used to be Brooklyn Avenue. And my grandfather had a bakery on it when it was Brooklyn Avenue. Okay, let's move on. Let's talk about more personal information. We're going to listen to a dialogue now, and it's a little bit longer, so I need you to really pay attention. One detail. We are including information that we saw in the previous classes, okay? So little by little, it gets more and more complete for you. Hello, my name is Jane. I am 25 years old. Nice to meet you, Jane. My name is Carlos, and my last name is Martins. I am 28 years old. How do you spell your last name? M-A-R-T-I-N-S. What is your mother's name? My mother's name is Marta, and my father's name is Enio. My mother's 49 years old, and my father's 52. My mother's name is Carmen. She is 56. My father's name is Rubens, and he's 65 years old. Are you married? I am married, and I have 2 children, 1 boy and 1 girl. My wife's name is Anna. And you? I am married, too. My husband's name is Luis, and we have a daughter. What is your marital status? Are you married? Are you single? I don't have a husband. I am single. Single woman, Miss. Remember, Miss Brazil? Single, okay? My sister is not married. She is single. I am not single. I am married. Married woman, Mrs. Okay? Mary is married to John. Carlos is not separated. He is divorced. Jane and Luis are not married anymore. They are divorced. Let's continue. Let's put all of this information together and listen to our audio. Good morning. What's your full name? My name is Carmen Santos, and I am 56 years old. And you? My name is Enio Martins, and I'm 52. Where do you live? I live at 462 Saljao Avenue. And you? I live on Pacaembu Avenue. What is your phone number? My phone number is 99874652, and the area code is 11. Are you married? I am married, and I have 2 daughters. And you? I'm married, and I have a son. He's also married. Okay, people, let's move on. We're going to watch a movie segment, and it's from the movie When Harry Met Sally. In this segment, we have Harry and Sally in an airplane, and they're talking. What are they talking about? They're talking about actions. To get married, to get divorced. So let's watch the segment and see what's happening. Observe that she laughs. Why does she laugh? Because she could never imagine that he would marry. Movie segment. I'm getting married. You are? Mm-hmm. You are? Yeah. Who is she? Helen Hilson. She's a lawyer. She's keeping her name. You're getting married. Yeah. What's so funny about that? I'm getting married. You are? Mm-hmm. You are? Yeah. Who is she? Helen Hilson. She's a lawyer. She's keeping her name. You're getting married. Yeah. What's so funny about that? Okay, let's watch another segment of the same film, When Harry Met Sally. In this segment, you will see a man and a woman, and they're talking. Pay attention to what they say, because the scene is fantastic. I'm sure you will enjoy. It's very funny. They talk about many things that we have already studied, so pay attention
and enjoy. Movie segment. We were married 40 years ago. We were married 3 years, we got a divorce. Then I married Marjorie. But first you lived with Barbara. Right, Barbara. But I didn't marry Barbara, I married Marjorie. Then you got a divorce. Right, then I married Katie. Another divorce. Then a couple of years later at Eddie Colicchio's funeral, I ran into her. I was with some girl I don't even remember. Roberta. Right, Roberta. But I couldn't take my eyes off you. I remember I snuck over to her and I said, what did I say? You said, what are you doing after? Right. So I ditched Roberta, we go for coffee, a month later we're married. 35 years today after our first marriage. We were married 40 years ago. We were married 3 years, we got a divorce. Then I married Marjorie. But first you lived with Barbara. Right, Barbara. But I didn't marry Barbara, I married Marjorie. Then you got a divorce. Right, then I married Katie. Another divorce. Then a couple of years later at Eddie Colicchio's funeral, I ran into her. I was with some girl I don't even remember. Roberta. Right, Roberta. But I couldn't take my eyes off you. I remember I snuck over to her and I said, what did I say? You said, what are you doing after? Right. So I ditched Roberta, we go for coffee, a month later we're married. 35 years today after our first marriage. Did you enjoy the segment? I'm sure you did. I told you that it's very, very nice. What a terrible, terrible man. Okay, guys, let's go on to our pronunciation tip. Right, so let's learn more about English sounds and the difference between Brazilian Portuguese sounds and English sounds. O som do R. Quero que vocês prestem atenção no seguinte. Se eu digo para vocês o som do R simplesmente em inglês, claro, vocês vão ouvir, vão prestar atenção, vão procurar repetir, sem dúvida nenhuma vai ser proveitoso. Porém, também penso que talvez seja um caminho ainda mais proveitoso se nós puxarmos para a nossa pronúncia em português aspectos da pronúncia da língua inglesa, de modo que nós possamos ouvir mais essas diferenças. Então, falando do som do R especificamente, como é que nós podemos fazer isso? Vocês conhecem aquele ditadozinho infantil, o rato roeu a roupa do rei de Roma? Procurem falar exatamente isso com o sotaque do pessoal do interior de Minas, do interior de São Paulo, que tem um R um pouco mais forte, e aí vai ficar algo mais ou menos assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Repitam. Brincando, não faz mal. Em português isso fica bem forte, é estranho, não é? A gente não está acostumado, porque não é bem aquele sotaque que a gente conhece do pessoal do interior ou de algumas regiões do Brasil, e sim uma coisa de estrangeiro mesmo. Então, na nossa língua a gente ouve mais. Ouçam, observem a que imagens esses nomes, essas palavras se referem, e prestem atenção no som do R. Observem que pode haver uma confusão entre R e H, uma vez que o H em inglês tem o som do R em português. Não se confundam. R para nós vai ser sempre e H em inglês vai ser sempre. Vamos lá? Rat. Zero. Trunk. Run. Rich. Radio. Boring. Green. Bedroom. Classroom. Our survival sentence is: what does alguma coisa mean? What does pen mean? O que significa pen? Então nós vamos ver agora vários exemplos
desse uso dessa frase, ok? What does to happen mean? It means to occur. What does holiday mean? It means feriado. What does parents mean? Your parents are your mother and your father. Agora nós vamos ver esta frase de sobrevivência, what does alguma coisa mean, com outro emprego e um pouco modificada. Nós continuamos ouvindo a palavra mean, que quer dizer, querer dizer, significar, e nós vamos ver alguém perguntando what do you mean alguma coisa no filme Black Rain, Chuva Negra. Prestem atenção como isso é usado para buscar o entendimento de alguma coisa que alguém disse. Movie segment. What do you mean we'll see how it goes? See how it goes. Conklin, if you don't show up, you're going to be in real trouble, Conklin, okay? 1300 do or die. You got it. What do you mean we'll see how it goes? See how it goes. Conklin, if you don't show up, you're going to be in real trouble, Conklin, okay? 1300 do or die. You got it. Então, novamente, a mesma palavra, mean, to mean, com esse significado, sendo empregada para manifestar a compreensão de algo que alguém disse. O personagem no filme I Am Sam, é uma lição de amor, ele diz que não entende aquilo que a advogada falou, ele diz, I don't understand what you mean. Prestem atenção, procurem reconhecer pelo ouvido apenas, sem ler, quando ele diz isso. Movie segment. Yes, that's why I told you I would be your lawyer pro bono. I don't understand exactly what you mean. You told me that you would be my lawyer. Yes, Sam, yes, that's why I told you I would be your lawyer pro bono. I don't understand exactly what you mean. You told me that you would be my lawyer. Yes, Sam, Let's listen again now to our numbers song, because this is going to help us know how to say the addresses and the telephone numbers that we learned in our class today. 3, 4, 5. Folks, gente, nossa dica de estudo de hoje é muito prática. Essa não é de atitude, não é de comportamento, é de trabalho, de estudo mesmo. E o que é? Vocês já têm
no CD, vocês já viram nas aulas músicas sobre números e sobre o alfabeto. Qual é a dica? Cantem a exaustão. Sing, people. Sing a lot. Porque isso vai ajudá-los a ter memorizadas essas informações básicas, fundamentais, que são os números e as letras. Ok? Na aula de hoje, você aprendeu sobre a ordem das palavras. Você aprendeu sobre how antes de what. Em inglês, primeiro como, depois o quê. Aprendeu também a dar e pedir as informações pessoais. What's your telephone number? What's your address? Where do you live? Observou quando usar in, on e at. In. Country, city, neighborhood. On. Street, avenue. At. Full address, including the number. Conheceu cada estado civil. What is your marital status? Are you married? Are you single? Aprendeu o som do R. Rat, zero, trunk. E a frase de sobrevivência do dia. What does drawing pen cap mean? It means tampa da caneta de desenho. Até a próxima aula.